Bom dia a todos, bom dia, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar numa das linhas do PPGD, da linha do PPGD. O professor Eduardo, seja bem-vindo. Bom Sempre, dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. bom dia, sempre bem-vindo. É uma satisfação, uma grata satisfação rever o amigo. E eu estou abrindo os nossos trabalhos, dizendo, então, que hoje a apresentação tem a ver com a linha do PPGD, que é Integração e Desenvolvimento Sustentável, mas na ótica do direito internacional econômico, a perspectiva do direito internacional econômico. Então, nós vimos nas aulas passadas as três linhas, na verdade, desde a parte relativa às quatro linhas, né? Já foram as quatro linhas, mas desde o Mercosul e conflitos de leis do Mercosul, que é direito ao privado, integração e desenvolvimento, que vai ser hoje, conflitos de leis, jurisdição e conflitos de leis e direitos humanos, que vai ser na semana que vem e foi na semana passada, direito nacional e psicanálise, que é o trabalho ligado também com já foi apresentado. E hoje nós vamos ter a parte, obviamente, do direito internacional econômico. Nós teremos, vai ser divulgado nas próximas semanas, sobre a liderança da Nicole, da Júlia e da Letícia, o nosso congresso, o nosso congresso dos 22 anos do Mercosul. É um congresso internacional, então, para vocês, é uma boa dica, tanto colocar o resumo expandido quanto um artigo. Para vocês, acaba sendo algo muito útil, muito útil. Lembra vocês ainda que isso aqui funciona como uma grande tábua redonda. É sempre importante. Nós estamos há 22 anos aqui exatamente nessa a possibilidade da tolerância de posicionamentos diferentes. Nós podemos discordar, mas não significa romper amizades. Pelo contrário, nós discutimos aqui ideias. Discutimos ideias. Então, sejam muito bem-vindos. A razão de ser do NEAD são vocês. E formar novos professores, novos pesquisadores, novos cientistas. Isso dá um prazer, o professor Eduardo sabe bem do nosso prazer imenso que isso provoca. Ver o crescimento de vocês é algo que não tem preço, que não tem preço. Por isso que eu fico orgulhoso, ela não gosta que fale, mas a Nicole foi aprovada no doutorado em Portugal, então é algo que me deixa muito orgulhoso, muito orgulhoso. Então, não tem, realmente eu concordo com Nietzsche, paga-se mal ao mestre quando sempre continua a ser apenas o aluno. Vocês podem ver ali que no nosso vídeo o professor Eduardo está sendo bem, se aquecendo junto à lareira, algo bem emocionante. Bom, brincadeiras à parte, eu passo a palavra ao professor Eduardo para que inicie os trabalhos. E, pessoal, é um tema bastante desafiante, em consonância, veja, ele tem uma visão de 2017 para cá, de uma construção ligada à OMC, dos novos temas da OMC. Ele acaba tendo uma relevância extraordinária em termos de atualidade. Mas eu não vou dar spoilers. Professor Eduardo, a palavra é sua.
Bom dia a todos, pessoal. Professor Luiz Alexandre, meu eterno mestre. Se houvesse um fã-clube, e eu sei que há um fã-clube do professor Luiz Alexandre, eu sou um dos membros fundadores desse fã-clube. É um prazer enorme estar aqui no NEAD hoje. Gente, eu juro para vocês, eu falo isso para o Luiz. Luiz, eu fico muito, muito triste de não poder participar mais ativamente, mas o Luiz sabe como é. Nós acabamos assumindo diversos compromissos. Lá na PUC tem o GDCI agora, tem uma série de grupos de pesquisa, o número de grupos de pesquisa está aumentando na PUC, as nossas atribuições como professores orientadores, ela tem cada dia que passa aumentando mais, não é, Luiz? Nesses grupos de pesquisa, o que acaba tomando muito tempo da gente. Mas o meu primeiro grupo e a grande paixão da minha vida é o NEAD, todo mundo sabe disso. É o grupo onde eu mais aprendi sobre direito internacional, mais do que no mestrado, mais do que no doutorado, mais do que em qualquer tipo de curso que eu tenha feito, foi efetivamente no NEAD. Foi o lugar onde eu encontrei maior espaço para debate em todos os grupos que eu já participei. Então, isso tudo devido ao professor Luiz Alexandre. E me dói muito não poder participar mais ativamente, pessoal, mas fico muito feliz, estou muito, muito, muito feliz de estar participando hoje aqui. Tanto é que, Luiz, eu te confesso, eu não estou em Curitiba, eu estou em Bento Gonçalves, fazendo a Rota dos Vinhos. E ontem à noite, eu dei aula a noite inteira na UEL, comecei hoje pela manhã, às 7h30 da manhã, aula na UEL, interrompi minha aula para poder falar com vocês hoje. Tal é a minha felicidade em ter este compromisso com vocês e estar presente. Tentarei, de coração, estar mais presente nos encontros do NEAD, porque gosto muito, né? Então, estou aqui a 3 graus, em Bento Gonçalves, fazendo a Rota dos Vinhos e falando com vocês. Ainda não comecei a tomar vinho, isso acontecerá exatamente ao meio-dia, quando eu fechar a minha câmera. Bom, gente, um brinde a todos, como diz o meu grande professor Luiz Alexandre. Ao final da aula, ele sempre faz um brinde a todos nós. Hoje eu brindarei, mas brindarei com elegância, com categoria, professor Luiz Alexandre. Ha! Bom, hoje eu tenho o prazer enorme de apresentar com 2 meninas que eu tenho o maior apreço do mundo, a maior admiração, que é a Duda e que é a Júlia. Né? Essas 2 meninas eu tenho uma grande, profunda admiração pelas duas. E elas me ajudaram na pesquisa, e elas vão me ajudar hoje com a introdução da nossa apresentação, com conceitos fundamentais sobre a questão do comércio de serviços digitais. Na verdade, a gente não pode falar que é o comércio de serviços digitais, porque a grande discussão é se é bem ou serviço. Mas eu também não vou dar spoilers para a apresentação das meninas e para a minha apresentação posterior. Primeiro, eu gostaria que elas fizessem a apresentação delas, que são os conceitos fundamentais, para que eu entre direto na discussão central sobre os acordos do GATT e do comércio internacional sobre o comércio digital. Tá bom? Agradeço para o professor Luiz Alexandre, é uma emoção muito grande estar aqui de novo. E como sempre, né? Olha que coisa linda, eu não vejo grupo de pesquisa, então, em que eu tinha 2 páginas de participantes ouvindo. Normalmente tem uns 10 gatos pingados, aqui sempre tem uma galera. Isso é muito legal. Pessoal, muito obrigado. Luiz, Ju, eu estou vendo a Ju ali, é sempre um prazer enorme. Tá? Letícia, você está viva, minha querida, tanto tempo que eu não te vejo. Desde Nova York, hein? Desde Nova York, Letícia, que legal. Fico muito feliz. Onde você está, minha filha? Eu moro em Búzios agora. Puta merda, aí joga na cara da sociedade. Eu mando meus 21 graus para você de presente, de retorno da sua rota de vinhos. Eu vou surfar ao meio-dia. Que delícia, que delícia. Bom, gente, e o pessoal em Curitiba morrendo de ódio da gente, Letícia. Não é, menino? Mas tem que respeitar a ópera de arame, né? Respeitar o jardim botânico. Mas é isso que o tio Eduardo e a tia Letícia fazem na sociedade. Nós geramos o ódio.
E a inveja. Jamais um contra o outro. A gente soma ali, briga, arranca os cabelos há muitos anos, né? Inclusive. Há muitos anos, Lê. Que maravilha. Prazer revê-lo. Prazer é meu. Vamos lá. Júlia, Duda, eu não sei qual das duas vai começar a apresentação, se vocês vão fazer um jogral, como é que vai ser? A Duda vai. A Duda? Duda, você tem algum slide para apresentar, alguma coisa assim? Não? Eu tenho, é bem curtinho, mas só para dar uma base, vou colocar ele aqui. Tá. Eu vou desativar meu som agora, pessoal, para não atrapalhar a apresentação da Duda e da Júlia. Tá todo mundo vendo os slides, pessoal? Tá? Beleza, então. Então, hoje, eu vou começar falando sobre a quarta revolução industrial, entre aspas, porque não necessariamente esse é o termo utilizado. Historicamente, a gente vê que houve uma alteração da indústria, no geral, né? Mas essa alteração ocorreu de algumas maneiras. Primeiro, a produção, que era manual, passou a ser mecanizada, e, posteriormente, ela se transformou em uma produção em massa, né? Que é aquilo que a gente já sabe, da Ford e tudo mais. A partir de meados do século XX, a incorporação gradual de meios eletrônicos aconteceu. E, a partir do início dos anos 2000, a gente tem lidado com uma tendência à automatização total dos meios de produção de bens e de oferecimento de serviços, o que se tornou possível por meio da internet e da computação na nuvem. Seria meio que uma junção da máquina com processos digitais que prometem facilitar e aumentar a velocidade das soluções, que é exigido hoje em dia por conta da internet, né? Porque a gente consegue ter tudo na palma da mão. Então, a velocidade ela precisa acompanhar essa novidade da internet também. Então, né, a partir dos anos 2000, o que possibilitou essa automatização dos processos industriais foram as novas tecnologias como a inteligência artificial, Big Data, Cloud Computing, e essas tecnologias foram capazes de possibilitar a criação de plataformas digitais conseguem oferecer produtos e serviços. E essas plataformas elas são tão eficazes que hoje em dia é impossível você encontrar uma pessoa que não tem um Facebook, tudo, Instagram, isso falando de redes sociais, mas sei lá, iFood, Uber, esse tipo de plataforma que não é nada além de um meio de oferecimento de produtos e serviços. E todo mundo utiliza, né? Então, a gente já sabe que o mundo está cada vez mais globalizado por diversos motivos e esses novos meios de comércio só fazem com que o mundo esteja cada vez mais globalizado. Porque, por exemplo, é muito fácil que você adquira algum produto ou algum serviço de empresas localizadas em outros países. E isso seja algo extremamente tranquilo. Muitas vezes, a gente adquire serviços como, por exemplo, o Spotify. Todo mundo aqui tem um Spotify. O Spotify fica localizado na Suécia, mas ele não tem sede aqui no Brasil. Mas o dinheiro sai daqui do consumidor do Brasil. E ele sai daqui e vai lá para a Suécia através de uma empresa que faz essa transferência, que está capacitada para fazer isso. Então, a gente vê um fluxo de dinheiro muito, muito automatizado quase. É tudo tranquilo de fazer. Você consegue literalmente comprar uma coisa da China e chegar em 15 dias aqui. Então, essa seria a quarta revolução industrial. É a utilização dessas plataformas digitais como um meio de geração de riquezas, que é o que efetivamente ocorre. Então, acho que a gente precisa ter em mente, antes de começar toda a explicação, essas novidades que a gente vem acompanhando durante todos esses anos e que, na minha opinião, com a pandemia se tornou algo ainda mais forte e algo que é uma tendência apenas continuar e aumentar, né? Que seria toda essa mudança da economia do mundo real para o mundo digital. Mas veja, Maria, nós estamos numa plataforma de origem chinesa, Uhum. tá?
Temos a possibilidade, o professor Eduardo está em Bento Gonçalves, a professora Letícia está em Búzios, o professor Jean está em Dakar, nesse exato momento, está lá no Senegal, nesse exato momento, então, e nós aqui em Curitiba. Nós sentimos essa transformação agora em termos imediatos. Se veja, Exatamente. algo fascinante, desse teu ponto que você toca. É bem interessante mesmo. É uma loucura se for pensar de verdade. Assim, eu trabalho no Ibanks, então eu tenho acompanhado exatamente esse ponto que você falou, professor, de realmente assim ver uma internacionalização das coisas. Em 2 minutos, a gente está vendo coisas assim, México e um problema de processamento de pagamento no México. Daí vai, tipo, Colômbia, e é tudo muito automatizado, sabe? Por isso que eu falo para vocês, assim. Você é uma coisa de louco mesmo, bem louco. Então, com base na necessidade de entender a maneira com a qual a economia digital funciona, foi proposta uma classificação por meio de modos, que de maneira alguma são taxativos. Esses modos não são os únicos modos de comercializar dentro da economia digital, mas eles ilustram bem os modelos de negócio majoritariamente presentes na economia digital. O primeiro modo seria aqui o modo 1, que é do digital para o real, ou seja, de algo que está no mundo digital e passa para o mundo real. E esse seria aquelas plataformas de e-learning, alguns aplicativos móveis, principalmente streaming. Então, se você pensa no Netflix e tudo mais, estaria enquadrado nesse primeiro modo. Aí a gente tem o modo 2, que é o modo do real para o real. E nesse modo, a gente encontra aquelas operações negócio-domicílio ou negócio-negócio, chamadas B2B, com intermediação digital. Então, né, como eu falei que eu trabalho no Ibanks, o Ibanks se enquadraria nesse modo 2, porque ele funciona como uma plataforma que presta serviços, uma empresa que presta serviços para outra empresa, né? Então, é um negócio B2B. E aí a gente tem o modo 3, que é do real para o real também, que trata das transações domicílio-domicílio, com intermediação digital, então transações peer-to-peer. Por fim, a gente tem aqui o modo 4, que trata de transações do mundo real para o mundo real, então transações age-to-age com intermediação digital. E nesse modo 4, a gente tem aqui o modo 4 do GATS também, que trata de movimento de pessoas, e são plataformas de serviço, como o Fiverr e o Upwork. Eu não sei se todos já tiveram contato com essas plataformas, mas basicamente a Fiverr é uma plataforma onde você pode oferecer seus serviços de freelancer. E as pessoas te contratam automaticamente, você faz ali, manda e pronto. E o modo 5, a Júlia vai tratar um pouquinho mais, mas ele trata da capitalização de fluxo de dados. Ju, você quer continuar a partir daqui? Quer que eu pare? Posso continuar? Então, pessoal, eu vou tratar um pouco sobre a livre circulação de dados e a viabilização do mercado único digital. O mercado único digital, ele se fundamenta principalmente a gente tem o modelo da União Europeia, ele se fundamenta na livre circulação de pessoas, capitais, bens e serviços. Mas, desde do dia 4 de junho de 2018, a Comissão do Mercado Interno do Parlamento Europeu aprovou um projeto de regulamento que garante a livre circulação de dados não pessoais, a gente tem que levar em consideração a questão de privacidade dos dados pessoais, que tomou o mundo por conta, principalmente aqui no Brasil, a partir de 2019. Mas essas medidas da União Europeia, elas são propostas e visam eliminar as restrições geográficas do armazenamento e processamento de dados não pessoais, o que permite que empresas e administrações públicas armazenem e processem dados em qualquer parte da União Europeia. Então, os especialistas dizem que esse regulamento ele é decisivo para a economia digital na Europa, porque ele pode proporcionar ganhos no que se refere à eficiência de empresas e de autoridades públicas. Ele prepara um caminho para a inteligência artificial, computação na nuvem e análise de Big Data. É muito interessante ver como a gente tem os exemplos principalmente de dados pessoais, né? A questão
do Cambridge Analytica, do Facebook, do vazamento de dados pessoais, e como dados foram transformados em uma fonte de renda, uma fonte de negócio, viraram um negócio em si. Então, atualmente, os países da União Europeia, eles podem obrigar organizações públicas e privadas a localizar o armazenamento ou processamento de dados dentro de fronteiras nacionais, fazendo uso dessa prerrogativa em vários casos. As restrições atuais, elas geram certa incerteza jurídica em relação à movimentação de dados. Então, elas custam às empresas europeias, e claro, do mundo todo, milhões de euros todos os anos, porque eles têm que fazer... O livre processamento desses dados não é gratuito. No futuro, prevêem que essas restrições elas só se justificariam no caso de razões imperativas de segurança pública. Então, a portabilidade desses dados entre os prestadores de serviço na nuvem, ela deve garantir uma concorrência real, que vai além das fronteiras e oferece reais benefícios às empresas, fornecendo realmente essa questão de livre mercado que é o objeto da União Europeia em si. Porque existe, sim, certo protecionismo desses dados. Eu tenho certa dificuldade em analisar essas questões, principalmente com questões de dados pessoais, e acho que ainda mais com essas questões de dados não pessoais, dados estatísticos, dados de próprias empresas, né, de entes privados, e até mesmo públicos, me parece muito abstrato. Mas hoje em dia é um mercado inteiro em si. E muitas pessoas dizem que é muito importante reduzir esse protecionismo, porque o protecionismo desses dados ameaça a economia digital, o que pode afetar, inclusive, a questão de neutralidade da internet, de internet neutrality, que é muito interessante, mas é um assunto para uma outra pesquisa, porque ele em si é muito abrangente e foi discutido principalmente nos Estados Unidos em 2019, final de 2019, começo de 2020. Mas só lembrando aqui que essas regras, principalmente do Parlamento Europeu, elas se referem a dados não pessoais, ou seja, que não contêm informações que levem à identificação de uma pessoa ou anonimizados que permitem identificar uma pessoa a partir de um conjunto de dados. O que regulamenta esses dados pessoais é o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais da União Europeia, que é aplicável desde o dia 25 de maio de 2018. Bom, todo esse problema digital, essa agenda digital global, ela tem sofrido mudanças, e são mudanças constantes, e o problema que a gente encara hoje é a ausência de mecanismos para efetivamente controlar esse protecionismo, essa liberalização. Então, os acordos da OMC, eles estão, de certa forma, obsoletos quanto a essas questões mais digitais. E o professor Saldanha vai elaborar um pouco mais quanto a isso, quanto ao GATT, quanto ao GATS. Então, professor, a palavra é sua. Muito obrigado, Júlia, minha querida. Muito obrigado, Duda, pela apresentação de vocês, que são conceitos básicos, né? São conceitos fundamentais, porque a gente consiga entender isso. Eu não vou entrar nos conceitos que as meninas trabalharam, mesmo para não fazer com que vocês percam o tempo de vocês, mas eu vou entrar em questões centrais. Primeiro, eu digo nós, alguns de nós aqui presentes, né? Nós temos alguns problemas geracionais. Tá? Quais problemas geracionais, gente? Para muitos de vocês aqui, toda essa quarta revolução tecnológica é algo absolutamente natural. Absolutamente natural. Vocês nasceram neste mundo. Nós, professores, nós não nascemos nesse mundo. Nós nascemos num mundo completamente diferente e que se revolucionou de uma maneira
quase que para nós não passível de acompanhamento. Avassaladora. É avassalador. Para nós é avassalador. Para nós é muito difícil acompanhar esta evolução e entender todos esses mecanismos, né? Vocês nasceram com o Spotify, vocês nasceram com a Apple, né? Nós não nascemos com a Apple. Nós não nascemos com a Microsoft. Nós sequer nascemos com a internet. Eu e o professor Luiz Alexandre não pesquisávamos na internet porque ela não existia. Nós pesquisávamos na biblioteca, no físico. O mundo está deixando de ser físico. E vou dizer para vocês que vocês também vão envelhecer, vocês vão ficar ultrapassados e velhos. Na Barça, os filhos de vocês, não vão ver dinheiro físico. Vocês não vão tocar na nota de R$200. Vocês vão, eles nunca vão ver uma nota de R$200. Porque isso é absolutamente avassalador. E o que eu quero que vocês entendam, a vanguarda do NEAD. Nós estamos aqui discutindo algo que está acontecendo e que sequer tem regulação ainda. Nós estamos discutindo algo que carece de regulação e que vai mudar o mundo. E que vai mudar como o Ebanks trabalha, Duda. Eu sei bem como o Ebanks trabalha porque eu fiz um planejamento sobre isso para eles. Vai mudar tudo. Nós estamos nos antecipando a essa realidade. Por quê? E aí eu vou pensar em termos de acordos internacionais, meus jovens mancebos e minhas jovens mancebosas. E também não quero tomar muito tempo de vocês. Mesmo porque daqui a pouco eu tenho que voltar para a UEL. O que o comércio internacional entenda fazer? Ele quer fazer? A gente nunca pode perder de vista que a regulamentação do comércio internacional, ela visa criar um comércio internacional mais justo, mais igualitário. Independente das críticas que tenhamos à regulação existente no comércio internacional hoje. Eu não posso perder de vista, e isso é tema do nosso grupo de pesquisa, que é o desenvolvimento, e do mestrado e doutorado da PUC, que é o direito de desenvolvimento, que é a minha área de pesquisa, de que o direito internacional é um instrumento para o desenvolvimento. O problema é como a gente usa esse instrumento, né? É como uma faca. Uma faca, ela pode servir para passar manteiga no pão e nos alimentar, mas também pode ser utilizada para matar. Então, vamos encarar o comércio internacional como um mero instrumento. Como nós usamos e encaramos o comércio internacional, é o que importa. Então, vamos encarar o comércio internacional como um instrumento para o desenvolvimento, que é isso que a gente quer. Dito isso, quando eu crio o GATT, o Acordo Geral de Tarifas de Comércio, lá em 1947, qual que é a intenção? A intenção é oportunizar o comércio internacional e acesso a mercados de uma maneira igualitária e justa, considerando as diferenças entre os estados. É fazer com que países que têm uma capacidade econômica muito grande e que teriam um poder de barganha muito maior estivessem regulados por uma regra que o tornassem mais próximo em termos de oportunidade de acesso a mercados dos países menores, entre países menores e países maiores, economicamente falando. Esse era o objetivo inicial. Fazer com que Guiné-Bissau tivesse o mesmo acesso a mercados que os Estados Unidos, tentando diminuir esse abismo de desenvolvimento, tentando impedir que grandes corporações simplesmente engolissem os pequenos negócios, as pequenas oportunidades. E como que nós fazemos isso? Gente, o mundo ele é absolutamente natural, a gente vê isso pelas teorias econômicas. Mas se nós deixarmos essa naturalidade acontecer, esse é um dos grandes problemas do liberalismo, e eu sou um liberal de carteirinha, como todo mundo sabe. Um dos grandes problemas do liberalismo é permitir que isso aconteça sem regulação.
Porque senão os grandes vão comer os pequenos, vão engolir os pequenos. E nós viveremos em um mundo de grandes corporações, onde o empreendedorismo não será mais possível. Ou seja, o liberalismo também tem que ser freado. E como que a gente freia isso? Com regulação. E o Acordo Geral de Tarifas de Comércio começou a fazer isso, criando a parte 4, que é a parte sobre desenvolvimento, criando condições diferentes, dando o tratamento especial e diferenciado. A gente já teve uma aula aqui no NEAD sobre o tratamento especial e diferenciado a países em desenvolvimento, com menor grau de desenvolvimento, para que eles pudessem, de alguma forma, alcançar o nível dos países desenvolvidos. Só que eu estou falando de uma realidade onde eu tenho a circulação de bens materiais, onde eu consigo, numa aduana, criar mecanismos de proteção ao meio ambiente, de proteção à vida humana, onde eu consigo colocar um imposto de importação que vai ser cobrado no momento do desembaraço aduaneiro. Eu estou falando do momento onde a prestação de um serviço, eu como advogado, por exemplo, vou prestar serviço para uma empresa nos Estados Unidos, para que eu receba o meu dinheiro, eu tenho que fechar câmbio no banco. A empresa lá tem que fechar câmbio no banco. E para fechar o câmbio, ele tem que ter um contrato dizendo qual é o tipo de serviço prestado para que haja a cobrança do tributo. Para que eu lá na frente não seja engolido pelos grandes, para que eu lá na frente tenha uma certa proteção do Estado para que eu consiga desenvolver o meu negócio. Mas isso tudo é muito palpável. Não vamos esquecer a dificuldade que nós temos de atualização legislativa, de atualização legal dentro do direito internacional, gente. O direito internacional ele não tem conseguido acompanhar esse tsunami que, para mim, para o Luiz, para a Lê, para a Ju, que somos mais da old school, isso nos arrebatou. Mas a lei escrita, ela está lá, paradinha, sem atualização. A OMC ainda tem conseguido atualizar um pouco essas discussões devido ao órgão de solução de controvérsias. Entretanto, não é suficiente. Qual é o grande problema que nós estamos vendo e vivendo hoje nessa quarta revolução? É a falta de regulação. É a incapacidade do Acordo Geral de Tarifas de Comércio e do GATS de acompanhar essa nova realidade onde eu faço streaming, onde eu tenho um Netflix, onde eu tenho uma Amazon. A Amazon vai engolir todo mundo. O Acordo Geral de Tarifas de Comércio, lá no início, queria evitar isso. Mas ela queria evitar isso em termos de bens materiais, circulação de bens que fossem possíveis de mensuração. Hoje, o IBANX, ele se beneficia de uma ausência de regulação. A utilização de paraísos fiscais, de locais com tributação mais favorecida, se beneficia por essa ausência de regulação, por essa ausência de perspectiva e por essa dificuldade de se renegociar tratados internacionais que regulam esse setor. Porque a negociação da Organização Mundial do Comércio ela é travada pelo próprio sistema da Organização Mundial do Comércio. Enquanto isso, nós ficamos desatualizados. E aí eles tentam fechar o buraco dessa grande represa vazando a partir do órgão de solução de controvérsias. Mas nós continuamos desatualizados. Então, nós temos que regular o próprio liberalismo. O liberalismo não é bom de todo. E olha o que é um liberal falando. O liberalismo... Põe liberal nisso, hein? Põe liberal nisso, Letícia. Nós briga por causa disso. Eu sou liberal. Mas eu entendo que o liberalismo tem as suas falhas e as suas grandes falhas, que o liberalismo puro jamais funcionaria.
Vou te dizer mais, eu também sou liberalista. Ah, duvido! Ô, filha, eu sou liberalista do outro lado da mesa, lá do chão da aldeia, você não sabe o que é. Verdade. É risca-faca, é burduna, é flechada. Ó, É, isso aí, nós. gente, o próprio sistema de abertura ele tem que ser regulado. Não em nome dos grandes, mas em nome dos pequenos. O Acordo Geral de Tarifas de Comércio já tinha previsto isso. Só que ele não está acompanhando a quarta revolução. Que hoje vai fazer com que alguns países eles tenham ganhos absolutamente superiores a outros e que venham se desenvolver muito mais do que outros. Por causa da concentração de riqueza. Quando eu crio a parte 4 do GATT que fala sobre comércio internacional e desenvolvimento, eu consigo frear um pouco, dando condições favoráveis a países em desenvolvimento e países menos desenvolvidos, tentando igualar este abismo que existe entre estados. Mas quando eu tenho uma revolução tecnológica, que o Robert Kiyosaki vai falar, que é Power and Interdependence and Information Age, que essa era da informação, ela revoluciona tudo, eu crio uma circunstância em que o Acordo Geral de Tarifas de Comércio não consegue acompanhar a realidade. Onde eu tenho um Spotify na Suécia, né? O Spotify está na Suécia. A Amazon tem boa parte dela em Delaware, porque tem benefício fiscal. Onde o sistema de pagamentos do mundo é feito em países com a tributação mais favorecida. Ou seja, gente, nós temos concentração de riqueza nesses lugares. E a circulação deste capital, hoje, principalmente com as criptomoedas, ela não é barrada. O que isso vai gerar? Vai gerar tudo aquilo que o sistema de comércio internacional tentava evitar. Tudo aquilo que o sistema tentava evitar. Portanto, a renovação do sistema em si é necessária. Gente, a Organização Mundial do Comércio, ela hoje serve para comércio de bens e serviços que são tangíveis. O grande problema, a intangibilidade do comércio de bens e serviços, ela está hoje superando os bens tangíveis porque a riqueza está circulando nas mãos do e-banks, da Amazon, da Microsoft, da Apple, do Netflix, do Pipefy, do Fiverr. Eduardo, é a nova Lex Mercatória, será? Assim, a Lex Mercatória, ela ajudaria a gente a regular isso porque ela vem de um costume internacional, então Pois isso fazer com que houvesse uma atualização, mas o grande problema é que os estados, eles não estão nem aí para a Lex Mercatória. A Lex Mercatória, ela simplesmente engole os outros. Os estados, eles se preocupam com a legislação positivada, com aquilo que ele tem que cumprir ali no momento do desembaraço aduaneiro, ali no momento do fechamento do câmbio. Tá. Mas hoje eu não preciso mais fechar câmbio quando eu tenho criptomoedas. Hoje, eu não consigo acompanhar isso. E daí quem que vai ganhar? Vai ganhar aquele que tem que é o detentor da tecnologia. O grande problema é que aquele que tem capacidade para desenvolver tecnologia é aquele que já tem condições de crescimento e desenvolvimento. Tirando exceções muito grandes, o Senegal nunca vai ser um grande criador de tecnologia digital. Já a Suécia, sim. O que vai acontecer? O abismo entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento com menor grau de desenvolvimento, ele só vai aumentar. E aí cai por terra tudo que o preâmbulo da Organização Mundial do Comércio estabelece como geração do pleno emprego. Oportunidade igual a todos os membros da Organização Mundial do Comércio. Ou seja, o que nós estamos tratando aqui é da desatualização da regra positivada no sistema internacional que regula a liberalização, que tenta frear
os pontos, as externalidades negativas de um sistema liberal de abertura. Porque a abertura não é boa em um todo. Eu não posso permitir que produtos de alta tecnologia entrem no Brasil sem imposto, porque daí a minha indústria doméstica jamais vai se desenvolver, porque eu tenho acesso a um produto melhor e mais barato. Mas isso é muito óbvio quando se trata de um bem tangível. Mas quando é um bem intangível? Me digam qual que é a Netflix brasileira. Globoplay. Olha, a Globoplay está fazendo um estrago no mercado mundial. É mesmo. Tá nada, tá quebrando essa merda. Ah, tá. Entendi. Aí, ó, inocente. Tá quebrando essa bosta. Por quê? Porque é pequena. Porque, gente, Claro. o que Entendi. vamos falar o que a gente tem em casa. Eu tenho Amazon Prime, que eu gosto muito por causa das séries. E sabe por quê? Porque a Amazon Prime tem dinheiro para produzir as melhores séries. The Man in the High Castle. Uma das melhores séries que eu já assisti. Produzida pela Amazon Prime. Hoje, o Oscar está dando Oscar para filmes produzidos pela Netflix. Sim. Me digam qual que é a plataforma de streaming venezuelana que está bombando no mundo. Nenhuma! É a Maduro Fai. O que eles apresentam? Porra nenhuma. Eu gosto assim. Como que isso vai fazer com que haja um ganho de competitividade desse Estado? Como que nós evitávamos isso em bens tangíveis? Regulando. Colocando a capacidade do governo brasileiro colocar um imposto de importação mais alto para fomentar a indústria doméstica como política industrial. Como que eu vou fazer isso com essa revolução digital, gente? E nós continuamos discutindo o acordo geral. É claro que é óbvio que é importante, porque a gente está recebendo, por exemplo, uma caneca feita na China, que é muito mais barato, mas isso eu consigo proteger. Eu consigo fazer com que a Oxford, com que as cerâmicas ali de Campo Largo ainda consigam competir, porque na hora que essa xícara vinda da China entrar aqui, eu vou colocar um imposto de importação maior, eu vou colocar barreiras técnicas, barreiras ambientais, e eu consigo mensurar isso. Como que eu vou mensurar isso no Pipefy? Como que eu vou colocar esse obstáculo? Eu não estou aqui para dar respostas. Eu estou aqui para mostrar para vocês que o sistema de comércio internacional ainda não consegue acompanhar isso. Qual que é o nosso papel? Estudar mecanismos de regulação. Só que, conto a vocês, eles irão existir. Nós vamos dar um jeito. A LGPD é um desses instrumentos. A segurança na circulação de dados na União Europeia, como a Duda e a Júlia falaram, é um mecanismo de você também barrar isso no intercâmbio de informações de Big Data. Só que como que nós estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo isso no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Tirando o ITA, que é um acordo da Organização Mundial do Comércio sobre isso. Que ainda está em negociação e que não se desenvolve. Eduardo, Olha, diga. tem uns mecanismos, né? Eu não sei, mas a Apple Store, por exemplo, a minha conta é cadastrada na Europa. E eu nunca consegui transferir, por acaso, para o Brasil. Então, todas as compras que eu fiz, eu tive que abrir uma nova conta no Brasil, quando eu vim morar aqui. E aí, não é possível, eu tenho que ter 2 ID. Justamente porque eles não aceitam o cartão de crédito, tem que ser do CEP, do endereço que eu cadastrei na Apple Store. Eu acredito que isso talvez seja algum desses mecanismos para essa cobrança. O que é legal, Letícia? E eu nunca consegui, veja, eu estou no Brasil, eu tentei anos que eu te comprava as músicas e os CDs e tudo integrado, e eu não conseguia usar no Brasil, imagina. Só que eles fazem pelo IP, né? Eles fazem isso pelo IP.
Mas vou te- Felipe. Mas aí você compra o computador em Portugal e você traz para o Brasil, daí você não... Assim, qualquer menino de 18 anos de idade, ele vai conseguir fazer com que o seu IP seja roteado para um outro país e você faça a compra aqui normalmente. E isso não é regulado. Entendi. Tanto que tem, quando... Existiu, Eu lembro uma verdade. vez, quando eu viajei para a Espanha, tinha umas meninas chinesas e elas sabiam como mudar o IP delas na China para parecer que elas estavam na Europa, para elas conseguirem baixar Facebook, Instagram, porque lá eles não Porque lá é podem. proibido. VPN, é isso. Estou tentando lembrar, Ju. VPN, é exatamente isso. VPN. Caramba. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma... Claro que... E aí, eu não estou falando de uma regulamentação internacional, eu estou falando de direito interno dos países que tentam barrar. Isso, mas nós temos dois problemas. Né? São dois problemas com esse hiperliberalismo. A própria superação do Estado-nação. O Estado-nação ele não consegue competir com essa iniciativa privada. Então, quando você coloca assim, em termos de Suécia, em termos de Senegal, em termos de Guiné, em termos de Brasil, nós ainda pensamos em termos nacionais. Mas eu diria que essa questão, da maneira como está colocada, ela não tem nacionalidade propriamente. Ela não tem nacionalidade. Então, a ideia de nós pensarmos em termos de Estado-nação, ela fica superada. Eu pensei um pouco numa cidadania universal, assim, sabe? Porque a gente que viaja muito e andou por aí, mudou de país, assim, a gente tem uns problemas de conta bancária até hoje, assim, umas coisas que na Itália não tem HSBC, por exemplo. Não entra, não tem. Aí você não consegue declarar, aí você precisa declarar, fazer, aí nem todos os países têm o acordo de bitributação, né? Aí tem que, enfim. Mas nós continuamos pensando pequeno. Sim, exato, porque não tem uma cidadania universal, sei lá. Será que é essa alternativa? Porque aí nós entramos na discussão do próprio direito internacional, dos pressupostos. Eu acho... Então, desculpa, nós estamos no limite de uma discussão, ela não é uma discussão tão simples assim. Sim. O professor Eduardo foi muito feliz em tocar em pontos que foram criados dentro de uma realidade ainda intergovernamental. Eu acho que a realidade dos expatriados diz muito, assim, né? Assim, os problemas que você tem no movimento, mesmo dentro da Europa, eu tenho amigos de Londres, por exemplo, que daí, ainda mais agora no Brexit, quando eu estava lá ainda não tinha o Brexit. E é engraçado porque daí a gente tem uma grande célula de expatriados, né? E funciona muito bem, assim, eu acho que é um pouco nesse sentido, é um sistema híbrido, mas que funcione um plug, né, que eu não sei qual é a solução, eu não posso dizer a solução. Também não, mas eu sou ousada, eu já dou a minha opinião. Tá, mas essa é a questão, nós ainda queremos colocar isso em um quadradinho, mas não existe mais o quadradinho. Mas existem problemas reais, né, professor? Imposto de renda, existe a questão do seu filho que nasceu, que você precisa ajustar isso, aquilo, existe a sua OAB, existe... Exatamente. Nos conceitos iniciais apresentados, nós temos a questão do real para o real, ok. Sim. Temos as questões, mas ao lado disso, nós temos uma realidade que ela se transforma para além desse conceito. Para além desse conceito. E esse conceito, ele põe em xeque aqueles próprios conceitos tradicionais que nós tínhamos. Quais conceitos? A ideia do Estado-nação, a ideia de uma legislação nacional. Claro que nós estamos vivendo nisto ainda, mas esses dados que o professor está levantando, eles vão além. Os estados não têm esse controle. Se eles tentarem controlar, eles também correm um risco de pesar a mão. Exatamente. Então, esse é o grande dilema. O professor, o que pensa disso, professor Eduardo? Assim, não é a questão de pesar a mão, né? Porque hoje, por exemplo, vamos pegar o comércio de bens tangíveis. Se eu pesar a mão, por exemplo, no setor automotivo,
Eu tenho uma regra dentro da Organização Mundial do Comércio que me impede de fazer isso. Por quê? Porque eu não posso colocar um tributo acima de uma lista de concessão. Eu não posso adotar uma barreira técnica a um produto que seja injustificável sob o ponto de vista de proteção da saúde. Vocês não estão me ouvindo? Estão ouvindo? Melhorou agora. Tava longe. A internet aqui é bem ruim. Melhorou. Então, deixa eu chegar mais perto. Então, se eu pego, por exemplo, o setor automotivo, eu consigo colocar uma barreira técnica para impedir que o veículo que entra aqui no Brasil ele produza gases tóxicos num limite aceitável, não é? Eu consigo fazer isso. Eu tenho este mecanismo porque é um bem tangível. E eu faço isso a partir de regulações internas. E essa regulação interna, ela tem que estar de acordo com os acordos internacionais. Se eu pesar a mão, certamente é contencioso no OMC. A grande questão que a gente tem que discutir é que hoje o Estado ele pode pesar a mão. Ele pode pesar a mão. Por quê? Porque eu não tenho uma regulação específica que me diga qual é o limite desta regulação interna, como, por exemplo, é o caso da LGPD. Como, por exemplo, é o caso de regras que impedem você de adquirir uma compra num IP diferente. Mas tudo isso nasce de regulação interna dos estados que não conseguem ser discutidas internacionalmente porque eu não encontro guarida nos tratados internacionais. Então, eu não posso dizer que está havendo violação a um tratado internacional, entendeu? Então, eu perco esta proteção, essa tutela internacional. Daí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que discutir internamente. E, internamente, aí os estados regulam da forma que eles quiserem. Por exemplo, eu estou fazendo um projeto para uma empresa hoje que a gente criou uma holding na Suíça e uma processadora de pagamentos em Malta. Ou seja, eles contratam frete marítimo no mundo inteiro para empresas que estão no Brasil, mas essas empresas simplesmente, a partir de um sistema internacional de pagamentos, fazem o pagamento direto em Malta. O que está acontecendo? Esse dinheiro está ficando em Malta. A concentração de riqueza não fica mais no Brasil. Por quê? Porque eu posso. Porque eu consigo. Porque a tecnologia me permite fazer isso. E eu não tenho como impedir. Por quê? Porque eu não tenho métodos de fiscalização. Eu não tenho métodos de imposição de barreiras. O que vai acontecer? Fuga de riqueza. E eu não tenho condições de barrar isso. Por quê? Porque eu não tenho uma regulamentação internacional. Ou seja, a defasagem do sistema internacional multilateral em termos de regulação, daí o que está se fazendo? Hoje, na Organização Mundial do Comércio, a grande discussão é dentro do GATS ou do GATT. Se este comércio de bens intangíveis é serviço ou não. Se o que a Netflix faz é prestação de serviço. Se for prestação de serviço, eu enquadro no GATS. E aí o GATS vai trazer lá. Gente, vocês acreditam que o Acordo Geral de Tarifas de Comércio sequer tem o conceito do que é um bem tangível? Do que é um bem? O GATS tem um conceito do que é serviço. Então, o que eles estão tentando fazer? Um arremedo. É arremedo. Eles estão tentando fazer a todo custo, já que eu não consigo uma atualização da regra positivada, eles estão tentando, no órgão de solução de controvérsias, interpretar o comércio digital a partir dos acordos, dizendo que é a prestação de serviço para poder regular isso e poder enquadrar os estados que estão impondo barreiras ou não impondo barreiras necessárias. Só que tudo isso é um arremedo. É um jeitinho. Por quê? Devido à desatualização da regra internacional. Qual o nosso papel? E por isso que eu digo que o BNEAD está sendo vanguarda mais uma vez. O nosso papel é encontrar esses mecanismos. É saber como regular tudo isso. E aí, Duda, eu te digo, o IBANX ou se adapta à realidade que vai acontecer daqui uns 10 anos,
ou ele quebra. Portanto, o IBanks ele vai ter que mudar muito da sua política considerando as novas normativas internacionais. Podem ver que a LGPD já mudou, e olha que a LGPD é um pontinho dentro de tudo isso, ela já mudou a forma de atuar de todas essas grandes empresas que trabalham com a circulação de dados. E isso é uma regra interna que foi influenciada por uma regra da União Europeia. Imagine quando isso acontecer no âmbito do OMC. O grande problema é que o OMC não está conseguindo caminhar na mesma velocidade do desenvolvimento tecnológico. E aí está a nossa crítica. E aí está o nosso grande problema. Então, hoje eu não vim aqui para dar respostas, eu vim aqui simplesmente para fazer uma crítica. Ah, professor, como que a gente vai fazer? Se virem, gente. Vocês que estão no doutorado agora, vocês que estão no mestrado, vocês que estão começando a estudar, se virem. A minha parte eu já fiz lá atrás. Eu quero é tomar vinho na rota do vinho. Exato. Hoje eu já fiz a minha parte. O Luiz já fez a parte. O que a gente faz? A gente fica jogando essas dúvidas na cabeça de vocês para que vocês se atualizem e aí corram atrás. E era isso que eu tinha para falar, grande Luiz Alexandre. Como sempre, deixando uma provocação interessantíssima. Nós temos feito, Eduardo, você sabe disso, você participou das outras vezes, eu sempre acho que nós temos que atuar, não só lançar a dúvida, mas também fazer propostas. Né? Eu queria saber a opinião dele sobre os mecanismos. Né? Também usar. É verdade que nós estamos aqui no limiar, a era, não dá para... Veja, eu sou formado em eletrônica, não dá nem para falar mais de eletrônica. Não, eu me formei na década de 70. Respeita! Então... Você fez Cefet, Luiz? Oi? Você fez Cefet? Eu fiz, era com a Siemens, era semelhante ao Cefet. Eu sou técnico em eletrônica, mas pela Siemens. Luiz, eu posso, desculpa te interromper, que daqui a pouco eu tenho que voltar lá para a UEL, tá? Então eu queria só trazer essa minha contribuição agora. Ele quer jogar mais uma bomba. Não vou jogar, não. Eu vou tentar trazer uma contribuição que é uma crítica ao próprio órgão de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio e como se enxerga a questão do precedente na OMC. Excelente. E que faz anos, né? Inclusive, essa questão. Hoje em dia, nós não sabemos se o sistema internacional, a gente tem talvez um sistema híbrido, se a gente não sabe se ele tem natureza de common law ou de civil law, ou seja, ele tem a natureza de direito internacional, isso a gente já discutiu a natureza de direito internacional. A gente não sabe se é civil law ou common law. E aí, quando a gente chega no sistema de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio, eu não tenho como mecanismo de atualização um sistema de precedentes obrigatórios. Eu ainda trabalho com o conceito jurisprudencial. E a Organização Mundial do Comércio é um dos únicos sistemas de solução de controvérsias internacional que suportaria um sistema de atualização da legislação positivada a partir de precedentes obrigatórios. Por quê? Porque ela tem duplo grau de jurisdição. Ela tem o órgão de apelação, que poderia criar regras que criem novos conceitos legais que deveriam ser aplicados obrigatoriamente na prática diária. E aí eu poderia cair no problema que é o ativismo judicial dentro da própria Organização Mundial do Comércio, dando um poder aos árbitros da OMC acima dos estados. E daí isso é uma discussão que a gente tem que fazer. Mas uma das alternativas é talvez criar um sistema de maior confiança no sistema de solução de controvérsias, onde eu pudesse criar conceitos obrigatórios a partir do conceito de stare decisis, de precedentes obrigatórios, de rationale. E isso não precisa fazer uma coisa tão grande, porque basta apenas o consenso, lá que funciona o consenso negativo, você pode fazer essa proposição na própria OMC, dando poderes ao órgão de solução de controvérsias nesse contexto. Exatamente. Então, e aí eu não tenho... Claro que eu estou aqui com uma proposta bem específica.
Eu não estou falando da forma como eu vou regular isso positivamente, mas eu estou falando como algo que a gente poderia estancar esta sangria com uma alteração não tão grande, que é uma alteração no acordo sobre solução de controvérsias, criando a possibilidade de precedentes obrigatórios, que fariam a revisão de novos conceitos devido à atualização da própria dinâmica do sistema internacional. Mas isso é uma proposta que eu tenho, o Luiz sabe, eu já escrevi sobre isso, publiquei nas revistas da PUC, essa é uma proposta que eu tenho já sobre o conceito de desenvolvimento, né? Eu já trabalho com este conceito, então não é uma coisa nova para mim. Né? É talvez uma atualização do próprio mecanismo de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio. Eduardo, eu não sei se é cabível, mas pelo que você explicou, me assemelha muito às cooperativas, associações de cooperativas, assim, a ratio disso. A gente estuda isso muito no direito indígena, né? Tem sido um dos grandes temas para poder mercantilizar produtos. Assim, é muito complicado fazer o sistema flex, né? Trazer o direito coletivo para dentro do individual, a gaveta. E a gente tem usado o mecanismo de associações de cooperativas, então, porque são povos diferentes, né? É quase que um direito internacional. E agora você falando me remeteu um pouco a isso. A gente faz alguns estudos e escreve alguns estatutos e tenta estabelecer com as coordenações indígenas, por exemplo, da Amazônia Brasileira, COIAB, que tem no Peru, no Brasil, esse mecanismo, assim, me lembrou muito agora ouvindo você falar. Então, eles têm um comitê técnico, e daí tem alguns temas, por exemplo, na casa da Amazônia, tem a água, né? Então tem sempre o comitê hidrográfico, porque daí envolve a questão logística e tal, e de uma maneira incipiente e social, né? De uma tentativa de fazer um comércio e trazer uma renda e gerar renda em lugares de 8 dias de barco, com várias demandas sociais, né, que não... E agora você falando, é engraçado porque me conciliou muito com isso que a gente vem discutindo, assim, que na verdade são problemas da diversidade, né, da diversidade da linguagem, e os problemas eles persistem. Diga. O sistema internacional é a diversidade, né? É a Total. diferença. Como que nós vamos congregar tudo isso? E aí eu vou puxar a sardinha para o meu barco, né? A solução é hermenêutica. É a forma como nós interpretamos isso e como nós damos essa interpretação um caráter vinculativo, né? É o binding effect que a gente fala no direito, né? Como a gente dá a essa hermenêutica, a essa interpretação, um binding effect. Então, é criar estruturas para que essas novas interpretações da regra antiga criem uma atualização a partir de um binding effect, que é um efeito vinculativo. Tá. Né? Então, talvez essa seja a solução, mas é uma solução bem específica. Na hermenêutica é um pouco mais difícil. Quando a gente tem o ânimo de todo mundo querer a mesma coisa, meio que as diferenças são mais fáceis de serem. O problema é quando as diferenças são usadas para gerar mais diferença, e daí gera um outro... Alguém tem que querer. Alguém tem que querer. Exato, tem que querer. E assim, o grande problema do brasileiro é que a gente não tem confiança nas instituições. É verdade. Países onde se confia mais nas instituições, essa é uma proposta que é aceita de uma maneira mais natural, por causa da confiabilidade nas instituições. A gente nunca pode esquecer que o órgão de solução de controvérsias da OMC é uma instituição. E a partir do momento que a gente gera essa confiabilidade nessa instituição, então nós também temos que tratar psiquiatricamente o nosso problema de desconfiança das instituições. Porque Chama Célia. Nós não somos brasileiros no direito internacional. Então, então a gente tem que essa confiança na própria credibilidade das instituições, ela é muito importante. Nós temos que trabalhar isso em nós mesmos, né? Nós que trabalhamos com o direito internacional. Luiz, eu vou te pedir mil escusas, mas eu tenho que me despedir de vocês porque o pessoal da UEL está me esperando lá. Tá bom. Então, eu agradeço novamente ao professor. Obrigada, professor. O tema é extremamente instigante. E hoje, felizmente, vocês ainda vão poder almoçar e mais cedo. O tempo foi mais curto. Tomar o vinho, pensar na rota do vinho e convidá-los para a semana que vem. Nós temos mais um tema aí voltado a conflito de jurisdição. A Corte Interamericana
e as situações aqui no Brasil. Então, que vai ser apresentado pela professora Daniele Pinheiro, que vai apresentar na semana que vem. Também é um tema que provoca, como todos os temas aqui, usualmente no NEAD provocam, e vocês sabem bem disso. Então, eu agradeço a presença de todos. Conclamo vocês para a semana que vem. E vai ser com água ainda, que eu vim meio cedo. O meu também vai ser com água, porque eu tenho aula agora ainda. Então, pessoal, mil desculpas por fazer as coisas com pressa hoje, mas que é tanta coisa que a gente acaba... Né? Mas não tem problema. Pessoal, Lê, Ju, Steve, Luiz, Júlia, muito obrigado, Júlia, muito obrigado, Duda, pela apresentação. Beijo. Parabéns, meninas, também, Júlia e Muita Duda. saudade de vocês. Beijos, pessoal. Tchau. Pessoal, um forte abraço a todos, então. Até a semana. Tchau. Não perca. Tchau.